Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Eu sou o Sérgio Duarte. É muito bom te encontrar aqui na Rádio Justiça, FM 104,7. Obrigado e bom dia para você que nos acompanha também com imagens aqui da Rádio Justiça pelo canal 1.3 da TV Digital para o Distrito Federal e em torno, pelo aplicativo TV Justiça Mais e você também que nos acompanha pelo YouTube. Foi lá no YouTube e colocou Rádio Justiça ao vivo? Então seja bem-vindo, vamos juntos hoje até às 9 horas da manhã, nesta terça-feira, dia 18 de novembro de 2025. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. Você sabe que a primeira hora do Revista Justiça é sempre dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 teremos hoje a participação do Dr. Roberto Liviano no quadro Ética e Justiça. Dr. Roberto Liviano, que é procurador de Justiça no estado de São Paulo e doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Às 8 horas teremos mais uma entrevista, às 8h15 também vamos falar sobre uma decisão do juiz de direito Fábio Francisco Taborda, é lá da 6ª Vara Civil de Santos, São Paulo. Ele concedeu liminar para suspender o reajuste aplicado em plano de saúde ao reconhecer que o contrato possui características de falso coletivo e que os reajustes por sinistralidade são potencialmente abusivos. Na ação, a beneficiária afirmou que os aumentos praticados pela operadora não foram devidamente comprovados e ultrapassam os limites fixados pela ANS para planos individuais, motivo pelo qual alegou abusividade e pediu a imediata revisão dessa mensalidade. Vamos falar sobre isso conversando com o advogado especialista em direito do consumidor, autor de livros, Fabrício Bolzan. E hoje o Revista Justiça vai até às 9 horas da manhã, porque será retomado o julgamento do Núcleo 3 da tentativa de golpe. Nesta terça-feira, a partir das 9 horas, você acompanha a transmissão conjunta da rádio e da TV Justiça desse julgamento. O Revista Justiça conta com a sua participação pelo WhatsApp 61 999758140. Você pode nos acompanhar também em áudio pelo Tanin ou pelo radios.com.br. E também você tem um aplicativo TV Justiça Mais para nos acompanhar. Baixe no seu celular ou no seu tablet. 7h03. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora acessar stf.jus.br e vamos aos destaques do portal. COP30. Ações e práticas internas reforçam o compromisso do STF com a sustentabilidade. O tribunal tem implementado uma série de medidas para reduzir impactos ambientais, reforçando o seu papel de destaque nesta agenda. STF pede informações adicionais ao governo de São Paulo e à União sobre a crise ambiental no estado. Decisão do ministro Flávio Dino também determina que o Estado elabore um plano de recomposição dos quadros de pesquisadores ambientais. Temos também o destaque desse julgamento que eu anunciei agora há pouco para você. STF retoma o julgamento do Núcleo 3 da tentativa de golpe nesta terça. Grupo de militares e um agente da PF são acusados de planejar ações violentas, como o assassinato de autoridades. Destaque ainda para a Rádio Justiça, o programa vai tratar de diálogos antirracistas e justiça climática. Também na programação, já está avisando aqui no portal que você vai ter o acompanhamento ao vivo do julgamento do Núcleo 3. E um destaque de hoje também para a TV Justiça, que aborda a violência patrimonial contra idosos. Abuso que fere o direito de envelhecer com dignidade é o tema do artigo 5º. Mais detalhes, outras notícias, acesse stf.jus.br.
Na capital do país, 7h05. Revista Justiça. O Conselho Nacional de Justiça realiza a cerimônia do segundo Prêmio Equidade Racial do Poder Judiciário. Mais detalhes com a Fernanda Porto. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Ele ressaltou que o prêmio é uma forma de cumprir o dever constitucional de promoção da equidade. Reafirma-se a própria força normativa da Constituição, que em sua dimensão de projeto ético da sociedade não tolera a discriminação e impõe ao poder público um compromisso ativo e permanente com a concretização da equidade. O Prêmio Equidade Racial do Poder Judiciário está na segunda edição e tem o objetivo de reconhecer e valorizar as iniciativas dos tribunais de todo o Brasil que promovem a equidade racial e combatem o racismo institucional. A premiação é integrada ao Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Na cerimônia de premiação, o ministro Edson Fachin destacou que a medida também é uma forma de reparação histórica e um esforço de combate ao racismo estrutural. Por isso, não estamos aqui apenas para fazermos abstração teórica. Eis que o racismo estrutural está na vida concreta e é uma chaga que subtrai da população negra a efetividade de seus direitos fundamentais, seja na esfera judicial, seja no acesso aos espaços de poder e de decisão. Ao todo, 13 tribunais brasileiros foram premiados. Entre as várias categorias, 2 são de destaque. A categoria Boas Práticas, que reconhece ações e programas de enfrentamento do racismo e a promoção da equidade racial nos tribunais, e a categoria Desempenho, que premia as ações para aumentar a representatividade de pessoas negras nos tribunais, incluindo magistrados, servidores e ocupantes de cargos de chefia. Para mais detalhes sobre os premiados, basta acessar o portal cnj.jus.br. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. A Justiça Federal garantiu a matrícula na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a uma candidata aprovada na modalidade de cotas raciais. Confira na reportagem do Neto Costa. A segunda Vara Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul, anulou o ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação que havia desclassificado uma candidata a uma das vagas de graduação na Universidade Federal de Pelotas na modalidade de cotas raciais. A estudante foi aprovada no processo seletivo e teve a matrícula cancelada após avaliação da banca de heteroidentificação. Ela recorreu da decisão, mas o recurso foi negado administrativamente. Segundo a universidade, a declaração étnica feita por aluno está sujeita a exame posterior, podendo o candidato perder a vaga caso não se enquadre na cota étnica. Sustentou que o objetivo é justamente preservar a política pública que embasa a existência da cota racial. Ao analisar o caso, o magistrado destacou que, embora o sistema de heteroidentificação impeça fraudes, não se pode perder de vista a finalidade da ação afirmativa, que é o combate a fatores históricos de discriminação e a inserção de indivíduos pretos ou pardos nas instituições de ensino superior. Neste mês em que comemora-se o Dia da Consciência Negra, a Rádio Justiça tem dedicado um conteúdo especial sobre a temática. O analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Williams Melo da Silva, que ingressou no serviço público pela política de cotas raciais, diz que a medida incentiva o estudo e promove equidade. Eu acho que as cotas foram uma grande conquista, do movimento negro, que obriga os órgãos públicos a reservarem vagas aos negros. E isso acaba estimulando, o estudo para que as pessoas negras vejam uma maior possibilidade de ingresso nesses cargos.
acaba facilitando o acesso, sem prejuízo do estudo, né? Porque daí você tem que se esforçar de qualquer forma, porque na verdade você não está ganhando a vaga, mas você tem que passar no concurso efetivamente para conseguir essas vagas. Está tendo uma maior democratização do acesso a esses cargos, né, pela população negra, mas ainda estamos bem longe do ideal. A gente ainda percebe que grande parte das vagas são ocupadas ainda por pessoas brancas, né? É necessário um aumento na política, né, de cotas, um incentivo maior. O juiz frisou que a avaliação da comissão de heteroidentificação não deve se sobrepor à autodeclaração, nem mesmo desconsiderar outros fatores, que, aliados às condições pessoais da candidata, permitam concluir que ela seja enquadrada como destinatária da política pública. A advogada Vitória Cavassani, ouvidora racial da OAB-DF, subseção de Taguatinga, afirma que as cotas raciais representam uma medida de restauração com vistas a garantir a diversidade da sociedade brasileira no serviço público. As cotas, elas são extremamente importantes como medida, né, de restauração do status quo da nossa sociedade, das bases que forjaram a nossa sociedade, inclusive das desigualdades. E agora, com a Lei 15.142 de 2025, se busca aprofundar a inclusão e reconhecer, né, que existe uma pluralidade racial dentro do cenário brasileiro. Então, a gente consegue observar que desde a promulgação da Lei de Cotas lá em 2014, já tivemos um avanço significativo. Entretanto, na revisão da Lei de Cotas de 10 anos, foi possível verificar que esse avanço ainda não foi efetivo, de modo que temos a extensão, inclusive, para a comunidade indígena e para a comunidade quilombola, de modo que a gente tenha a diversidade do cenário social brasileiro dentro do serviço público também. Ao decidir, o magistrado citou o precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que, na presença de elementos que ponham em dúvida as conclusões da comissão de heteroidentificação, deve prevalecer o conteúdo da autodeclaração. Ele aceitou o pedido da candidata, condenando a universidade a realizar a matrícula da estudante na modalidade de cotas destinadas aos candidatos autodeclarados pretos e pardos. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, com sede em São Paulo, e a Seção Judiciária de São Paulo promovem até quarta-feira, dia 19, a primeira edição do Juizado Especial Federal Itinerante Quilombola. Os atendimentos vão ocorrer das 9 da manhã até às 17 horas na pousada do Quilombo Ivapurunduva, em Eldorado, no interior paulista, no Vale do Ribeira. O presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o desembargador federal Carlos Muta, destaca a importância dos juízes saírem dos gabinetes e irem ao encontro da comunidade com dificuldades de locomoção. A realização desse evento, desse juizado especial itinerante, é a identificação das necessidades da população que não tem acesso corriqueiro à justiça. Estamos buscando com esse projeto ampliar o conceito de acessibilidade ao sistema de justiça, não apenas através dos mecanismos de acesso digital ou da interiorização dos fóruns federais. Achamos importante que, além disso, nós possamos atingir as comunidades que, apesar do acesso aos fóruns federais, não tenham condições de se locomover para romper essas distâncias e permitir um engajamento nos direitos sociais a que tem prerrogativa essas comunidades, né? Então, a identidade cultural dessas comunidades precisa ser entendida pelo sistema de justiça. Então, nós trouxemos os nossos juízes para que eles possam interagir com a comunidade, entender o seu linguajar, entender o seu modo de vida, entender a sua cultura, para que nós possamos prestar jurisdição de uma forma mais conectada com essa realidade. O desembargador federal Carlos Muta informa quais os serviços estão sendo prestados para a comunidade quilombola em Eldorado, no interior de São Paulo.
esse projeto de itinerância tem esse resgate da cidadania, a ampliação da justiça social e a percepção de que a justiça tem que ser acessível no sentido mais absoluto da expressão, não apenas com a interiorização dos fóruns, mas também com a itinerância, que é uma forma do juiz, dos servidores estarem perto dessas comunidades. Além dos serviços judiciários relacionados à verificação dos requisitos para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, nós temos uma série de parcerias que permitem o fornecimento de documentos, por exemplo, CPF, RG, nós temos também questões fundiárias sendo tratadas pelo ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, questão relacionada ao meio ambiente, também serviços eleitorais, serviços de expedição de documentos militares, de reservista. Agora, 7h15. STJ federaliza investigações sobre as mortes no complexo penitenciário de Pedrinhas entre 2013 e 2014. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu federalizar as investigações sobre 6 homicídios e um desaparecimento ocorridos no complexo penitenciário de Pedrinhas entre 2013 e 2014. A decisão unânime atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou graves violações de direitos humanos, risco de responsabilização internacional e incapacidade do sistema estadual em apurar os crimes. Na época, Pedrinhas enfrentou rebeliões que resultaram em 60 mortes e um desaparecimento com violência extrema que ganhou repercussão internacional. As condições desumanas levaram o Brasil a ser denunciado à Corte Interamericana, que emitiu medidas cautelares e provisórias, exigindo ações para conter mortes, reduzir superlotação e investigar adequadamente os fatos. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que os episódios revelam crise sistêmica no sistema penitenciário maranhense, marcada pela inobservância de garantias fundamentais. Ressaltou que as mortes ocorreram dentro dos presídios, onde o Estado deveria assegurar proteção, e que o quadro viola tratados internacionais como a Convenção Americana e as regras de Mandela. Schietti apontou falhas graves nas investigações, como inquéritos tardios, superficiais ou inexistentes e arquivamentos prematuros, evidenciando incapacidade estrutural do sistema estadual. Alguns homicídios sequer tiveram inquérito instaurado. O ministro também lembrou que Pedrinhas segue sob investigação do sistema interamericano, tornando real o risco de responsabilização internacional do Brasil. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Depois do Tiago Gomide, vamos com o Marcelo Fernandes, já que em Santa Catarina, médico é condenado a 17 anos de prisão por corrupção. Ele participou de um esquema de fura-fila no Sistema Único de Saúde. O juízo da comarca de Tangará, no meio-oeste do estado, condenou um médico a 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de corrupção passiva após participar em esquema que burlava a fila do Sistema Único de Saúde para cirurgias eletivas. O profissional, um cirurgião geral, atendeu 14 pacientes fraudando o sistema público. Além da pena, ele perdeu o cargo público e deverá pagar multa. De acordo com a sentença, o médico atuava em um hospital da região onde realizava procedimentos custeados pelo SUS, mas exigia pagamentos ilegais para antecipar cirurgias. As cobranças eram feitas diretamente ou por meio de terceiros. Entre setembro de 2017 e janeiro de 2018, foram identificados 14 casos com pacientes de diversas cidades do oeste catarinense. Os valores variavam entre R$ 300 e R$ 1.200, conforme o tipo de cirurgia, como de fimose, retirada de vesícula e procedimentos mais complexos. Interceptações telefônicas revelaram que o profissional negociava valores e organizava a lista de pacientes com um intermediário, com garantia de prioridade na fila mediante pagamento. Em alguns casos, autorizações de internação eram emitidas como emergências para justificar a operação imediata.
Os fatos estão ligados a um esquema que envolve 27 réus entre médicos, empresários, políticos, agentes públicos em pacientes de diversas cidades da região e foram apurados na Operação Emergência. Eles teriam praticado crimes de corrupção ativa e passiva e inserção de dados falsos nas plataformas de informações do SUS. O esquema valia-se, em alguns casos, da marcação de consulta particular com o médico para camuflar o pagamento da cirurgia e evitar, assim, a exposição do pagamento ilegal dentro da unidade hospitalar. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. Tribunal de Justiça do Distrito Federal mantém condenação do governo do Distrito Federal por acidente em parque infantil. A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação do governo do DF por falha na manutenção de um escorregador em um parque público, após um acidente que amputou parcialmente o dedo de uma criança de 4 anos. O caso aconteceu quando a menina brincava no equipamento e teve o dedo decepado ao tocar uma fenda aberta na borda metálica do brinquedo em área de lazer administrada pelo poder público. A decisão foi tomada pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que julgou o caso de forma unânime. O colegiado confirmou a sentença de primeira instância e manteve a condenação fixada anteriormente. No recurso apresentado, o governo do DF alegou que o valor da indenização seria excessivo diante das circunstâncias e afirmou que a conduta estatal teria baixa reprovabilidade. Também argumentou que não haveria omissão dolosa ou negligente e que o valor não deveria gerar enriquecimento indevido da família. Ao analisar a apelação, a turma reafirmou que, em situações de falha na manutenção de equipamentos públicos, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva. Isso significa que é necessário comprovar negligência, dano e nexo entre a ação ou omissão e o prejuízo. Para os desembargadores, todos esses elementos estavam presentes no caso. Com isso, foi mantida a condenação que determinou o pagamento de R$15 mil por danos morais e outros R$15 mil por danos estéticos em indenizações à família da criança. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebe denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. O julgamento ocorre em sessão virtual e, apesar do prazo para o colegiado votar se estender até a próxima semana, todos os ministros já votaram para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. A PGR apresentou a denúncia depois de investigações sobre declarações públicas e postagens em redes sociais em que Eduardo Bolsonaro afirmou que age para que o governo dos Estados Unidos impusesse sanções a ministros do Supremo Tribunal Federal, a integrantes da PGR e da Polícia Federal. Isso porque o parlamentar considera que há uma perseguição política contra ele e ao pai dele, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Prática que, para a PGR, configura o crime de coação no curso do processo. Ao analisar a denúncia, os ministros entenderam que há indícios de que o parlamentar visou criar instabilidade com a aplicação de sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras e prejuízos econômicos ao Brasil. E, por isso, é justa causa necessária para a instauração de ação penal contra Eduardo Bolsonaro. Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. 7h22. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou uma empresa aérea a pagar danos morais por não entregar material de esgrimista. A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná condenou a empresa de transporte aéreo a indenizar por danos morais um atleta de esgrima brasileiro que viajou para a Copa do Mundo de Esgrima em Tbilisi, na Geórgia, em 2024. O atleta viajou com equipamento esportivo que não foi entregue quando ele chegou no aeroporto. A devolução do material necessário à participação dele na competição, como espadas e máscaras, só foi realizada no embarque de volta ao Brasil.
O desembargador relator Hélio Henriques Lopes Fernandes Lima concluiu que a falta do material esportivo causou prejuízo à preparação do atleta e influiu no desempenho na disputa. O extravio gerou transtornos que vão além da mera privação de pertences pessoais. A responsabilidade do transportador de conduzir o passageiro e as bagagens em segurança ao destino é objetiva, dispensando a demonstração de culpa, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tratando-se de transporte aéreo internacional, aplicam-se os tratados internacionais limitadores de responsabilidade somente com relação aos danos patrimoniais. Neste caso, porém, os desembargadores afirmaram que não há como afastar a configuração do abalo psicológico sofrido pelo atleta, determinando assim o pagamento de danos morais. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Supremo Tribunal Federal publica a ata de julgamento em que ministros rejeitaram recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 condenados no caso da trama golpista. A ata de julgamento foi publicada na manhã desta segunda-feira, 17 de novembro, no processo eletrônico que pode ser acessado pelo portal stf.jus.br. O documento registra o resultado do julgamento no plenário virtual, que neste caso foi referente aos chamados embargos de declaração, que são recursos em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 condenados questionaram alguns pontos da condenação. Eles foram condenados por vários crimes referentes a uma organização criminosa que buscava dar um golpe de Estado. O julgamento virtual dos recursos terminou na última sexta-feira, dia 14 de novembro, e todos os ministros da primeira turma do STF rejeitaram os requerimentos das defesas dos condenados. Atualmente, a primeira turma conta com 4 ministros, que são Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux pediu transferência para a segunda turma depois da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, o próximo passo processual é a publicação do acórdão, que também é um documento que registra o resultado do julgamento, porém com mais detalhes dos entendimentos dos ministros. Por isso, é só depois da publicação do acórdão que os advogados de defesa podem avaliar se vão ou não apresentar um novo recurso. A previsão é de que o acórdão seja publicado ainda nesta segunda-feira. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Fórum Internacional vai discutir a preservação e o restauro de documentos. Do STJ, Tiago Gomide. Nos dias 26 e 27 de novembro, o Superior Tribunal de Justiça promove o primeiro Fórum Internacional STJ de Preservação e Restauro. O evento vai reunir especialistas para discutir práticas, desafios e inovações na área de conservação documental, com o objetivo de estimular reflexões, compartilhar experiências e consolidar práticas de excelência na área. O encontro vai ocorrer no auditório externo do tribunal, com transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. As inscrições para o modo presencial ou online podem ser feitas no site da Educainfam. A abertura vai ter a participação do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz, e do professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Luiz Antônio Cruz Souza, especialista em conservação e restauro. A programação inclui discussões sobre temas como as práticas de preservação e restauro no Brasil, as bases normativas para a preservação de bens, a segurança e o gerenciamento de riscos. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Banco Semear é condenado a pagar R$5 mil em indenização por danos morais a cliente. Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. Por cobrança indevida no valor de R$ 289,49, o Banco Semear foi condenado a pagar R$5 mil de indenização por danos morais a cliente. A decisão é do juiz Pedro Ivens Simões, da 2ª Vara Civil da capital.
A vítima, que atua como árbitra da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, relatou que, ao solicitar uma certidão necessária para participar da temporada de 2022, foi surpreendida com a informação de um débito em seu nome. A dívida, segundo ela, a impediu de se inscrever nos campeonatos estaduais e nacionais, causando prejuízos à sua fonte de renda. Segundo os autos, o Banco Semear apresentou um contrato que indicava que a vítima havia efetuado uma compra numa loja de roupas no dia 17 de março de 2021, em Caruaru, Pernambuco. Em sua defesa, a cliente contestou a autenticidade do documento e comprovou que estava trabalhando em Maceió na data indicada pela empresa. Diante da divergência, o magistrado determinou a realização de uma perícia grafotécnica, que concluiu que o documento apresentado pelo banco possuía uma assinatura falsa. O magistrado pontuou que a emissão de um contrato com assinatura falsa e a consequente inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, evidenciando a ausência de diligência e segurança. Com informações da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe. Agora em Brasília, 7h30. Previsão do tempo no Brasil. Vamos saber como fica o tempo no Distrito Federal e também nas regiões do país, conversando agora diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia com Wendel Fialho. Bom dia, Wendel. Bom dia a todos os seus ouvintes. Wendel, conta pra gente como vai ficar o tempo aqui no Distrito Federal nesta terça-feira. Bom, aqui para o Distrito Federal, nessa terça-feira, né, a gente tem um indicativo, né, uma previsão de chuva para o dia de hoje. Uma chuva, digamos até que uma intensidade até moderada, viu? Em relação ao que aconteceu ontem, né? E isso seria um indicativo, seria o quadro, né, para chuva para o dia de hoje aqui para o Distrito Federal em relação às temperaturas mínimas, né? A mínima aqui no Distrito Federal amanheceu, né? Já aconteceu, então foi ali por volta nas primeiras horas da manhã, ficou ali em torno de 17 graus, enquanto que a máxima aqui para o Distrito Federal, o que se espera, fica ali na casa dos 31 graus, esse seria o quadro aqui para o Distrito Federal. Restante do Centro-Oeste, como é que fica? Em relação ao Centro-Oeste aqui, a gente tem indicativo de chuva ali na região de Goiás, ali, né, no estado de Goiás, ali na região de Rio Verde, né, principalmente, mas também a gente tem algo ali na região das proximidades de Primavera do Leste, Nova Mutum, né, isso no estado do Mato Grosso. Então, em relação ao quadro de chuva, né, para as demais regiões assim, do Centro-Oeste, seria mais o destaque mais ali para o estado do Mato Grosso. Em relação às temperaturas, para a região do Mato Grosso, a temperatura mínima registrada ficou por volta na casa ali dos 11 graus, enquanto que a máxima espera-se no período da tarde ali, que é o período mais quente do dia, fica algo em torno de 31 graus. Agora vamos para o norte do país. Bom, em relação à região norte, a gente tem o destaque que o IMET traz para a chuva ali, principalmente no estado do Amazonas, né, na região norte do estado do Amazonas, mas também na região oeste, ali na proximidade dos municípios ali de Letícia, de Tarauacá, também na parte norte, como eu falei, do estado, na região de São Gabriel e também do município de Barcelos. Então esse seria o quadro em relação à chuva e o destaque para a região norte do país, enquanto que em relação às temperaturas, a mínima para a região norte foi registrada, ficou em torno ali dos 20 graus, enquanto que a máxima deverá ser na casa dos 31 graus. Então esse é o quadro para a região norte do país. Agora vamos para o Nordeste. Em relação ao Nordeste, o tempo ele segue estável em boa parte da região, mas a gente ressalta que tem um indicativo de chuva ali para o interior de Pernambuco, principalmente ali na região
de Caruaru, também de Garanhuns, mas essa chuva também alcança o estado de Alagoas, principalmente ali no Agreste Alagoano, na região de Arapiraca, e também no Baixo São Francisco, na região de Penedo, né? Isso seria o destaque para a chuva do Nordeste, mas também salientando que, além do estado de Alagoas e de Pernambuco, também a gente tem chuva ali na região sul da Bahia, principalmente ali na região de Vitória da Conquista, e também na região de Teixeira de Freitas. Então, assim, em relação à chuva, esse seria o destaque para a região Nordeste. Já em relação às temperaturas, a gente tem uma mínima em torno de 17 graus, né, que já ocorreu logo no início dessa manhã, e a máxima para a região Nordeste prevista ficará em torno na casa dos 35 graus. Então esse seria o quadro para a região Nordeste do Brasil. Agora vamos para o Sudeste. Em relação à região Sudeste, o IMET traz como destaque a chuva em São Paulo, né, principalmente ali em São Paulo capital, mas também ali no litoral paulista, principalmente ali na região da Baixada Santista, mas também pegando o litoral norte do estado de São Paulo, principalmente ali na região de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. Essa chuva também ela se estende pela Costa Verde Fluminense, principalmente ali nos municípios de Paraty e também de Angra dos Reis. Ela sobe, né, em sentido ao Vale do Paraíba, pegando aquela região ali de Taubaté, né, de Guaratinguetá e também o sul de Minas, principalmente ali na região do município de Itajubá. Também alcança o interior de São Paulo, ali na região de Mogi Guaçu e também de Ribeirão Preto. Então, esse seria principalmente o destaque de chuva, né, para a região sudeste do Brasil. E em relação às temperaturas para a região sudeste, a mínima ficou na casa dos 14 graus, enquanto que a máxima deverá ficar por volta dos 30 graus. Então, esses seriam os principais destaques para a região sudeste do Brasil. Muito obrigado. Não, ainda faltou o sul, né, Wendel? Conta pra gente. Isso, o sul do Brasil, exatamente. Então, para finalizar, os destaques para o sul do Brasil, a gente traz uma chuva ali, né, no estado de Santa Catarina, mas também do Paraná. No caso de Santa Catarina, essa chuva ela pega ali a capital Florianópolis, mas também pega o interior do estado, principalmente ali nas proximidades de Blumenau, né? E em relação ao Paraná, ela vai alcançar a região dos Campos Gerais, né? Não só a capital Curitiba, mas a região dos Campos Gerais, principalmente ali no município de Ponta Grossa e a parte central do estado, como referência ali o município de Guarapuava. Esse seria o quadro para a chuva, né, para a região sul. E já em relação às temperaturas para a região sul, a gente teve uma mínima ali que ficou na casa dos 8 graus, enquanto que uma máxima para a região prevista para o dia de hoje, que deverá acontecer no período da tarde, ficar ali na casa dos 21 graus. Então esses seriam os destaques, os principais destaques que o IMET traz para a região sul do Brasil. Obrigado, Wendel Fialho. Um ótimo dia para você e para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. O IMET agradece e se coloca à disposição de todos. Agora em Brasília, 7h38. Manchetes do dia. Hora de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasiliense. Alckmin pede mais avanços na COP. Tempo de promessa acabou. Folha de São Paulo. Financeiras e consórcio árabe propõem compra do Banco Master. Já o Globo já vem com uma outra ação sobre o Banco Master, só que já fala que com aporte árabe, Grupo Fictor anuncia a compra do Banco Master. Uma fala em propõe, outra já fala em compra. Diário do Nordeste. Transnordestina. Atraso causa impactos. Estado de Minas, temporais e alerta.
Jornal do Comércio. A Assembleia Legislativa de Pernambuco vota hoje PEC, que acelera impactos de gastos com emendas. À tarde, Novembro Negro aquece setor turístico na Bahia. 0 hora, Mota decide levar projeto de lei antifacções à votação hoje, mesmo sem acordo. E o portal Valor Econômico, Banco Central decreta a liquidação extrajudicial do Banco Master. 7h39. Revista Justiça. De volta às notícias do Poder Judiciário Brasileiro, Caixa Econômica Federal é condenada pela Justiça Federal no Rio Grande do Sul a ressarcir vítima de saques indevidos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A primeira vara federal de Carazinho, no Rio Grande do Sul, condenou a Caixa Econômica Federal a devolver valores retirados indevidamente da conta de FGTS de uma moradora de Salvador das Missões. A decisão aconteceu após a mulher identificar 3 saques não autorizados realizados entre 2019 e 2023 em diferentes cidades. Ela pediu a restituição das quantias e indenização por danos morais. Os saques somaram cerca de R$ 6.600 e a cliente alegou não ter autorizado nenhuma dessas movimentações. A Caixa defendeu a regularidade das operações, alegando que cada saque ocorreu utilizando cartão e senha pessoal. Sobre os demais valores, o magistrado concluiu que não há prova de que a mulher autorizou o crédito automático de 2020 e que o saque de 2023 era impossível de ter sido feito por ela, já que no horário da retirada em Araranguá estava em expediente de trabalho em Cerro Largo, a mais de 700 quilômetros de distância. Assim, determinou a devolução de cerca de R$ 6.100. O pedido de danos morais foi rejeitado. A decisão permite recurso. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera. E a Justiça de Santa Catarina valida a doação feita há 52 anos e nega a anulação solicitada por herdeiros. O repórter é o Marcelo Fernandes. O juízo da 7ª Vara Civil da capital julgou improcedente a ação de herdeiros que buscavam anular a doação de um imóvel transferido em 1973 por um pai à filha, ambos já falecidos. Os autores alegavam que o ato havia prejudicado a legítima parcela mínima de herança garantida por lei aos herdeiros necessários. O pai havia adquirido 2 terrenos em Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Ainda em vida, transferiu a posse de um deles à filha por meio de escritura pública. O caso gerou diversos litígios ao longo dos anos. Ao analisar o processo, o juiz destacou que não há dúvidas sobre a intenção do doador em transferir o bem à filha, em ato formalizado conforme exige a lei. O magistrado observou ainda que, mesmo após o falecimento da donatária, o pai jamais tentou desfazer a doação que ele próprio havia realizado. O juízo explicou que o direito sucessório assegura aos herdeiros necessários metade do patrimônio deixado pelo falecido. Contudo, o valor envolvido na liberalidade, atualizado até 2013, é considerado irrisório. O magistrado também ponderou que o pai costumava presentear os filhos com valores equivalentes em ocasiões especiais, como casamentos, o que afasta a tese de tratamento desigual entre os herdeiros. Com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a sentença reafirmou que o valor a ser levado à colação deve refletir o montante existente à época da doação, atualizado até a abertura da sucessão, conforme determina o Código Civil. Diante disso, o pedido dos autores foi rejeitado e eles foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários fixados em 10% do valor da causa. Do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis, Marcelo Fernandes para a Rádio Justiça. A Advocacia Pública acaba de lançar um edital que facilita a vida de quem tem dívidas de pequeno valor com órgãos e entidades federais. Conheça o programa nessa reportagem da Thaís Moura. Com a expectativa de beneficiar mais de 80 mil devedores, a Advocacia Geral da União lançou um edital que oferece condições especiais para a quitação de dívidas, além de reforçar a recuperação de créditos públicos pela União.
Quem tem débitos de até 60 salários mínimos, ou seja, pouco mais de R$90 mil, com autarquias e fundações, poderá negociar o pagamento com desconto e de forma parcelada. Essa é mais uma iniciativa da AGU para que pessoas físicas e pequenas empresas possam quitar dívidas de pequeno valor. Os descontos são atrativos. Quem optar pelo pagamento à vista terá redução de 50% no valor total. Também é possível parcelar a dívida com desconto de 40%, 30% ou 20%, conforme o número de parcelas, que pode chegar a 60 vezes. A negociação pode ser feita de forma totalmente digital pelo portal Resolve Dívidas AGU. Já a adesão vai até abril do ano que vem e vale para créditos inscritos em dívida ativa até 1º de novembro de 2024. O objetivo é tornar o processo mais simples e acessível, permitindo que pessoas físicas e micro e pequenas empresas retomem suas atividades com segurança e regularidade fiscal. O programa cobre tanto dívidas tributárias quanto não tributárias, como multas, taxas, preços públicos e ressarcimentos ao erário. A expectativa é que mais de 80 mil devedores possam se beneficiar da iniciativa e colocar suas contas em dia, fortalecendo também a recuperação de créditos públicos pela União. Fazem parte do grupo de entidades abrangidas pelo edital todas as agências reguladoras, como a ANAC, a ANTT, a ANP e a Anatel, além de órgãos como o DENIT, CNPq, ICMBio, CVM, FNDE, entre vários outros. Da AGU, Thaís Moura. Agora 7h45. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos amigos e amigas que nos acompanham sempre aqui pela Rádio Justiça. Em tempos de projeto de lei antifacção, violência no Brasil e na América Latina, doutor Roberto Liviano. Pois é, esse é um problema bastante sério, bastante grave, e tivemos no último dia 11 um importante artigo do Rodrigo da Silva, publicado no Estadão, em que ele faz uma análise sobre a violência no Brasil e fala sobre como a violência no Brasil é um projeto de Estado, fazendo uma comparação sobre esta questão no Brasil e na América Latina, trazendo números bastante graves, bastante sérios, bastante impactantes sobre a violência, a criminalidade, sobre todo esse cenário bastante dramático, sobre a justiça criminal, sobre o encarceramento no Brasil, observando o cenário no mundo. E penso que seja importante nós observarmos um pouco isso, até porque nós estamos em tempo aí de análise de projeto de lei antifacção, e há esse debate exacerbado em relação a esse assunto. Tivemos esse episódio da maior letalidade da história do Rio de Janeiro, então vale a pena um pouco nós nos debruçarmos a respeito destes números, né? Então, nós temos na América Latina a região mais violenta do mundo, né? Nós abrigamos aqui 10% da população mundial, mas respondemos, apesar de sermos 10% da população mundial, respondemos por 1/3 dos homicídios do mundo, né? E o Brasil não é um peixe fora d'água. Nós temos 3% da população do mundo, mas nós registramos 10% dos homicídios do mundo. Então, se percebe que, populacionalmente, olhando a população e olhando a percentagem de homicídios, ela é muito mais alta, né? O mundo registra 5,6 homicídios a cada 100 mil habitantes, mas a América Latina registra 19,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. E o Brasil chega a quase 21, né? Ou seja, superior à média
a média da América Latina, ou seja, quase 4 vezes mais a média do mundo, né? Apesar da criminalidade, não dá para dizer que a região não encarcera criminosos na mesma proporção em que registra os seus crimes, né? Há 11 milhões de presos no mundo e a América Latina abriga quase 18% dessa população. O Brasil tem menos de 9%. A disparidade entre os crimes cometidos e os criminosos efetivamente punidos revela um problema crônico no nosso continente. Esse é um ponto muito importante, Sérgio. Apenas 20% dos homicídios na América Latina geram alguma forma de condenação para os culpados, o que significa que apenas 3 em 4 assassinatos, dizer que 3 em cada 4 assassinatos ficam impunes, né? Você tem apenas 20% de esclarecimentos. No entanto, no mundo, a média é de 43%, ou seja, nós estamos muito abaixo desta média de esclarecimento, né? Mais que o dobro. É mais que o dobro a média de esclarecimento em relação à América Latina. Se nós formos comparar com a Europa, Sérgio, continente mais seguro da Terra, lá o número chega a 80% do percentual de esclarecimento de crimes. Ou seja, nós não apenas punimos menos que os demais, e nós punimos mal, né? A América Latina é a região que concentra o maior número de países que não permite a prisão perpétua como pena, e apenas 5% da população mundial vive num país com esse tipo de punição. Agora, outros pontos que me parecem relevantes destacar em relação a esta análise, não é? A preocupação com impunidade, a necessária quebra do ciclo da impunidade, esse é um ponto muito importante destacado nesta matéria, a necessidade de quebrar o ciclo da impunidade para reduzir a violência no Brasil. Reduzir a violência no Brasil significa necessariamente quebrar o ciclo de impunidade. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a força das facções criminosas. Isso significa, esta força significa a incapacidade de organização do Estado, né? As facções, o crescimento das facções, ao lado desse crescimento, nós temos aí a incapacidade de organização do Estado, porque as facções mostram, elas dominam os presídios, não é? Então nós temos aí o domínio das facções, e isto evidencia uma incapacidade do Estado de ter este controle em relação aos presídios, não é? Onde existe confiança, quando a população acredita que vale a pena denunciar, que a polícia responde à altura e que a justiça funciona, a segurança deixa de ser um assunto apenas do governo e passa a ser uma responsabilidade compartilhada. E essa confiança é o cimento invisível da ordem pública, né? Então, veja, é um ciclo todo que se recompõe, né? Mas nós temos aqui um grave problema, Sérgio, de perda desta confiança. Nós tivemos uma progressiva perda da confiança nas instituições e perda da confiança interpessoal, né? Na América Latina, o Estado de Direito é historicamente frágil. As nossas polícias e tribunais convivem com níveis altíssimos de corrupção e interferência política, né? Em muitos países da nossa região, a lealdade do agente público não se dá com a lei, mas com o governante, ou pior, com quem o suborna. E tudo isso corrói a confiança da população e faz com que a justiça seja encarada como um privilégio e não um direito. Então, todo esse quadro, Sérgio, nos mostra, nos aponta
para uma situação muito complicada, de muito desgaste. E aí nós estamos às voltas com essa nossa situação no Brasil, em que tivemos o episódio gravíssimo no Rio de Janeiro, em que houve aquela altíssima letalidade, né? E sabemos que aqui não temos a pena de morte, então a polícia não tem o direito de matar as pessoas indiscriminadamente, sem processo, e aí apresentam-se diversos projetos de lei, faltando 11 meses para as eleições, como se houvesse a possibilidade de resolver esta questão da segurança pública em poucos meses, através de uma caneta forte. Não é assim que se resolve, né? É necessário haver esta reconstrução, haver a reconstrução da confiança, haver a reconstrução da política pública. O ex-secretário, o secretário Derrite, que está afastado da segurança pública, por sua vez, experimentou um processo de desgaste na sua autoridade, porque apresentou um projeto em que enfraquecia a Polícia Federal, dependendo ela de um pedido, uma autorização dos governadores, propunha um enfraquecimento do Ministério Público, falava no terrorismo como um crime de competência estadual. Todas essas proposições o levaram a um desgaste. E mesmo a ideia da tarja do terrorismo como crime organizado, com implicações econômicas, é algo bastante discutível, né? Então, isso levou a uma situação muito complicada em relação a essa questão do crime organizado. Nós não podemos politizar este assunto. Isso é algo que, Sérgio, deve estar permeado pelo interesse público de debater este tema. Existe o interesse da sociedade, existe cientificismo neste tema, e nós não podemos permitir que o interesse menor, politiqueiro, contamine isto, né? Porque as eleições, começamos a entrar nesta rota aí da aproximação das eleições, não podemos permitir que esse tipo de interesse contamine este debate, né? Doutor Roberto Liviano, vamos falar de um outro assunto, já que estamos na COP30. Qual é a relação entre justiça climática e racismo ambiental? Pois é, nós tivemos aí um estudo que foi feito pela ONG Habitat, o relatório Sem Moradia Digna, Não Há Justiça Criminal, feito pela ONG Habitat para a Humanidade Brasil, né? E esse relatório mostra a relação entre justiça climática e racismo ambiental, né? Esse relatório, ele, a meu ver, tem importância especial, até porque hoje é dia 18 de novembro, 17, né? Hoje é dia 18 de novembro. 18 de novembro. Hoje é dia 18 de novembro e nós nos aproximamos do Dia da Consciência Negra, que será celebrado na quinta-feira, depois de amanhã. Aliás, todo dia deve ser Dia da Consciência Negra, todo dia deve ser dia de celebrarmos a igualdade de todos perante a lei, né? Mas, de toda maneira, esse relatório, ele examina dados relevantes relacionados à questão da moradia, e ele conclui que cerca de 66% das pessoas que residem em áreas de risco nas cidades brasileiras são negras, né? Esse é um dos destaques deste relatório, né? E esse levantamento foi apresentado durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, né? E esta ONG chama atenção para um dado ainda pouco debatido pelos países, a relação entre a crise climática versus a crise habitacional. Segundo o relatório, somente 8% das metas climáticas apresentadas
voluntariamente por cada país, tratam da questão urbana, favelas e comunidades, onde a crise climática destrói e danifica moradias e infraestrutura, acentuando a crise habitacional e urbana. Esse relatório traz dados de 129 cidades brasileiras e revela que quase 67% da população residente em áreas de risco é negra. No Brasil, são cerca de 2,1 milhões de casas danificadas por desastres climáticos e 107 mil casas destruídas entre 2013 e 2022 por desastres ambientais. As famílias mais afetadas, as chefiadas por mulheres negras. Então é necessário lançar os olhos sobre isso, e essa publicação traz essa análise relacionando as desigualdades de moradia à questão climática. A questão da desigualdade, Sérgio, sempre é bom a gente lançar os olhos sobre isso, porque é o maior problema brasileiro. A desigualdade é o maior problema brasileiro. Então, na semana em que nós examinamos a questão da consciência negra, é importante nós olharmos esses dados importantes trazidos aí por nós, para nós, pela ONG Habitat para a Humanidade Brasil. Agradecemos ao Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, pela participação no quadro Ética e Justiça. Um abraço, até a próxima, doutor Roberto. Abraço, até a próxima. 8 horas, intervalo rápido no Revista Justiça, porque na volta vamos falar sobre questões que envolvem a proteção ambiental. Vamos associar essa temática trazendo diálogos antirracistas e uma justiça climática. Já já vamos conversar com o Dr. Daniel Bento Teixeira. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, 8 horas e 7 minutos. Daqui a pouquinho vamos tentar manter contato com o nosso convidado, que tentamos aqui, mas não foi possível até o momento. Enquanto isso, vamos ouvir uma matéria sobre a Advocacia Geral da AGU, a Advocacia Geral da União, a AGU, que apresenta o modelo brasileiro de solução de disputas e investimentos na OCDE em Paris. A proposta fortalece a segurança jurídica para investidores e defende mecanismos mais equilibrados de resolução de conflitos. Em encontro realizado em Paris para discutir como modernizar os tratados de investimento e melhorar os mecanismos usados para resolver conflitos entre investidores e governos, a Advocacia Geral da União apresentou o modelo brasileiro de acordos de investimento. Segundo a AGU, esse modelo oferece mais segurança, transparência e previsibilidade, tanto para investidores quanto para o Estado, sempre respeitando o interesse público. O evento, promovido pelo Comitê de Investimentos da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, espaço que reúne especialistas e formuladores de políticas do mundo inteiro e debate padrões internacionais buscando desenvolvimento econômico, social e ambiental. Um dos pontos defendidos pelo Brasil foi o chamado Mecanismo de Solução de Controvérsias Estado-Estado, conhecido pela sigla SSDS. Ao contrário do sistema tradicional, em que o investidor processa diretamente o Estado, o SSDS coloca os dois países para negociarem entre si. Segundo a AGU, esse formato é mais equilibrado e evita assimetrias que existem no modelo clássico. A AGU, que participa das negociações em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, também ressaltou o avanço dos acordos de cooperação firmados pelo Brasil. Eles incluem medidas que ajudam a prevenir conflitos antes mesmo que eles surjam, incentivando diálogo e parcerias de longo prazo. A advogada da União, Beatriz Campos, da Nóbrega, fala da importância de espaços como esse. É onde governos de todo o mundo discutem sobre o melhor formato para os seus acordos internacionais de investimentos. Acordos esses que, por um lado, contribuem para conferir segurança jurídica a esse investidor e, por outro, para atrair e promover um investimento internacional no país. É também por meio desses acordos que são previstos mecanismos de solução de controvérsias específicos às relações jurídicas que surgem desses investimentos internacionais. Da AGU, Ricardo Torres.
8h10. Revista Justiça. Entrevista. A Rádio Justiça está em programação especial desde ontem sobre a equidade racial devido ao dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. Por ainda estarmos em semana de COP30, que trata de aspectos da proteção ambiental, vamos associar essa temática trazendo diálogos antirracistas e a justiça climática. Quais são as semelhanças desses dois pontos? Vamos falar sobre isso agora com o Dr. Daniel Bento Teixeira, ele que é diretor executivo do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, CERT, e advogado que está lá em Belém. Dr. Daniel, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí o convite. Doutor Daniel, explica para a gente então qual é a semelhança que temos aí, né, sobre essa questão ambiental e também a questão racial. Olha, tem vários aspectos da questão ambiental que estão ligados também à equidade racial. Sobretudo quando a gente pensa que são essas as pessoas que mais sofrem com os efeitos das mudanças climáticas. Basta ver eventos recentes como o do Rio Grande do Sul, as enchentes, todos esses impactos que houve. Quando a gente vai nas periferias, ali a gente tem um maior impacto e ali a gente tem a maioria da população negra habitando, e mesmo dentro da periferia, em geral, a gente tem a população negra numa condição socioeconômica pior, e aí a gente fala de todos os acessos a diferentes serviços, a saúde, a educação, e eu digo saúde porque com o aquecimento, né, em diferentes áreas de moradias que estão muito próximas, né? A gente viu isso também no período da Covid. São essas pessoas que têm uma situação socioeconômica pior, né? Índices sociais piores, que vão ser mais acometidas, seja por doenças infecciosas, né? E aí a degradação ambiental faz com que desde dengue a outras doenças isso haja uma maior incidência nessa população, na população negra, até questões de saneamento básico, em geral, quando a gente analisa o que é o racismo ambiental, que é de fato está mais exposto ao que são os prejuízos, né, dos efeitos climáticos e outros de degeneração do meio ambiente, isso tudo impacta mais a população negra. E um ponto que a gente vem trabalhando bastante nessa COP, a partir do CERT, nossa organização trabalha muito, o próprio direito ao trabalho, é também o fato da economia verde, que hoje se anuncia, não estar contemplando a população negra com equidade de oportunidades. Então, basta a gente ver os setores de energia hídrica, né? A geração de energia por hidrelétricas, a população negra é muito pouco absorvida nesses trabalhos e está hoje ainda mais em setores como de petróleo, que é a chamada energia suja, né, ao longo do tempo, mas que o Brasil investiu por muitas décadas e hoje vai passar para uma outra matriz energética, mas nessa passagem, né, no que a gente chama de transição, é preciso que haja uma transição justa, sem deixar ninguém para trás. Doutor Daniel, inclusive um dos painéis de hoje era a COP30 sobre ações climáticas da juventude negra. Qual a expectativa para esse painel? Olha, é um painel que a gente visa lançar iniciativas de jovens negros e negras em seus territórios para pensar educação climática a partir dos saberes locais também. Então, quando a gente olha para esse ambiente de discussões climáticas, existe muita codificação naquilo que são os conceitos básicos. Então, não é todo mundo que vai saber o que é justiça climática, o que é transição justa, como a gente acabou de abordar, o que é, enfim, o Acordo de Paris, enfim, vários códigos que são palavras importantes, são conceitos importantes, mas que ficam de fora do universo de muitas pessoas, sobretudo da juventude, e esta juventude negra que está mais sujeita a menos informação, a menos acesso à educação por ser um problema histórico e estrutural do país, o racismo estrutural. Então, dar condições para que essa juventude se expresse a partir dos saberes da comunidade, mas conectá-los também ao que são os conceitos, né, do direito internacional, do meio ambiente, esses direitos climáticos que hoje também se anunciam,
isso tudo cria uma simbiose, né? Cria uma sinergia no território que é bom para todas as pessoas, bom para aquela juventude que está ali, mas também bom para o país, porque começa a enxergar essa juventude como protagonista também da sua própria ação climática no seu território. Doutor Daniel, gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte que não conhece o que é o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. Olha, o CERT é uma organização que não governamental, foi criada em 1990, então faz produção de conhecimento, também projetos que impactam as relações raciais no Brasil para maior equidade. A gente poderia resumir também o que eu gosto de fazer num quilombo contemporâneo, né? E que está no nosso tempo, como tantos outros quilombos remanescentes desde o período do escravismo no Brasil. Mas do CERT, ele vem dessa ideia de quilombismo, né, do Abdias do Nascimento, que fala muito sobre como esse aspecto, né, essa tecnologia social de resistência às desigualdades e também reexistência, né, de reexistir como uma outra forma de olhar o mundo a partir da igualdade, a partir da redução também das desigualdades constantemente, a partir da luta contra o racismo em várias frentes e a partir de um mundo que possa ser para todas as pessoas, essa visão de mundo é que orienta o CERT, essa organização, então, que nasce em São Paulo, mas que hoje tem uma atuação nacional e internacional, VIDCOP agora e outras conferências em que estamos, a fazer o seu trabalho impactando o trabalho, direito ao trabalho, direito à educação, direito às juventudes, direito à justiça também e justiça climática particularmente. Queremos agradecer ao Dr. Daniel Bento Teixeira, ele que é diretor executivo do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, CERT, advogado, está lá em Belém acompanhando a COP30, justamente com os painéis que tratam de justiça climática e racismo ambiental. Dr. Daniel, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Agora, 8h17. Revista Justiça. Entrevista. O juiz de direito Fábio Francisco Taborda, da 6ª Vara Civil de Santos, concedeu liminar para suspender o reajuste aplicado em plano de saúde ao reconhecer que o contrato possui características de falso coletivo e que os reajustes por sinistralidade são potencialmente abusivos. Na ação, a beneficiária afirmou que os aumentos praticados pela operadora não foram devidamente comprovados e ultrapassam os limites fixados pela ANS para os planos individuais, motivo pelo qual alegou a abusividade e pediu a imediata revisão da mensalidade. A operadora citada deverá apresentar contestação no prazo legal. Para falarmos sobre o assunto, tenho agora na linha o especialista em Direito do Consumidor, Fabrício Bolzan, ele que também é autor de livros sobre o assunto, Direito do Consumidor. Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, Sérgio. Um prazer falar com você e com os amigos da Rádio Justiça. Doutor Fabrício, planos de saúde mais uma vez na pauta e temos aqui esta decisão. E houve um termo aqui utilizado, né? O falso coletivo. Afinal, o que caracteriza esse falso coletivo e por que esse tipo de contrato costuma gerar tantos conflitos entre o consumidor e as operadoras? Perfeito, Sérgio. A disciplina da relação entre consumidor e plano de saúde, além do Código de Defesa do Consumidor, tem também a aplicação da Lei 9656, que é a chamada Lei dos Planos de Saúde. E nesta lei há uma diferença entre o regime aplicado aos planos individuais e familiares de um lado e do outro lado o regime aplicável aos planos coletivos por adesão e empresarial. O que começou a acontecer nos últimos anos? Muito difícil encontrar planos individuais e familiares sendo vendidos no mercado de consumo. Por quê? Porque a disciplina e a proteção do consumidor para esses planos é muito maior. Por exemplo, o aumento dos planos individuais e coletivos deve seguir aquilo que é previsto pela ANS, Agência Nacional de Saúde. Nesse ano, algo em torno de 6,06% o aumento permitido por ano. Em relação aos planos coletivos por adesão empresarial, o regramento é menos benéfico ao consumidor, que pode, por exemplo, aumentar anualmente o seu plano de saúde sem precisar seguir
esses 6% que foram fixados esse ano pela ANS. Então, esse é um pequeno exemplo de que, para os planos de saúde, compensa vender planos coletivos por adesão empresarial do que o plano individual e familiar, porque a proteção ao consumidor é menor. Então, começaram a aparecer o quê? Os falsos coletivos. Aqueles planos empresariais que têm o CNPJ de um pai de família, só que os beneficiários não são 10, 20, 30, 100 empregados da empresa. É o dono da empresa, que é o pai de família, a sua esposa e o seu filho. Então, esses planos são considerados planos familiares ou individuais, disfarçados, falseados de planos coletivos. O que acontece agora? Temos esse falso coletivo, temos essa decisão judicial e o que pode acontecer? Esse plano considerado um falso coletivo, ele pode ser cancelado? Na verdade, a disciplina que o Poder Judiciário vem dando para esses planos falso coletivo é como se fosse o plano individual ou familiar. Então, neste caso do julgado, o reajuste não pode ser aquele que é hoje em dia entre 15% e 20% para os planos empresariais e coletivos por adesão. Esse plano, mesmo sendo empresarial, entre aspas, falso, disfarçado, ele vai ter que aplicar o índice regulamentado pela ANS, de 6,06% para esse ano de 2025. Então, o que o Poder Judiciário vem fazendo é aplicando aquela maior proteção que existe na Lei 9656 para os planos individuais e familiares a esses planos considerados falso coletivos ou falso empresarial. Porque realmente nós não estamos falando de uma empresa que contratou plano de saúde para os seus empregados. Nós estamos falando de um pai de família que tinha um CNPJ e acabou migrando para esse tipo de plano de saúde para pagar um pouco menos de mensalidade por mês. Para o nosso ouvinte entender, o que é exatamente esse tipo de reajuste por sinistralidade e por que ele desperta tantas discussões sobre a abusividade, doutor Fabrício? Então, mais um benefício dos planos coletivos por adesão e empresariais, né? A possibilidade de se cobrar, além do reajuste anual, esse reajuste por sinistralidade. Ou seja, foi feito ali um estudo na empresa e foi definido um determinado valor por mês. Só que um determinado empregado da empresa começou a entrar em tratamento oncológico. O tratamento oncológico de ponta é muito caro hoje no Brasil, então nós temos aí um aumento decorrente desse tratamento de um dos empregados e gerou uma sinistralidade. Então é possível o plano empresarial cobrar, além do reajuste anual, que, repito, está bem acima do fixado pela ANS, está entre média de 15% a 20% para esse ano, pode cobrar o aumento por sinistralidade, porque tivemos ali vários sinistros, várias ocorrências, e isso permite um aumento além daquele fixado anualmente. O que o Poder Judiciário vem definindo, Sérgio, não basta alegar aumento por sinistralidade. O plano de saúde tem que provar a sinistralidade. Tem que provar que o número de ocorrências foi tamanho que deu um desequilíbrio naquele plano inicialmente fixado por um determinado valor. Se ele não provar, inclusive por meio de planilha, o Poder Judiciário vem considerado como ilegal o aumento por sinistralidade. Outro cenário real aqui, doutor Fabrício, beneficiários idosos que após décadas pagando o plano se deparam com reajustes que tornam a mensalidade praticamente impagável. Em que situações esse aumento pode ser contestado? Se for um plano individual ou familiar, sempre que esse percentual estiver acima do rol fixado pela ANS. No nosso exemplo aqui do ano de 2025, 6,06%. Qualquer reajuste acima disso já pode ingressar com a ação para buscar ali a repetição do indébito que foi cobrado indevidamente. Mas o que acontece, prezado Sérgio? Muitos idosos não conseguem pagar o valor da mensalidade de um plano individual e familiar. E aí eles são cooptados pelos planos de saúde para mudarem para um plano empresarial, que às vezes num primeiro ano fica bem barato, bem abaixo do que aquilo que ele pagava. Mas por razões de sinistralidade, no plano empresarial, esse plano acaba ficando em poucos anos até mais caro
do que aquele plano individual ou familiar do idoso. Então, o que acontece? É importante verificar se é um plano falso coletivo e buscar como buscou a beneficiária desse julgamento que nós estamos comentando. Buscar a aplicação para esse plano empresarial, não do aumento da média de mercado entre 15% e 20%, mas do aumento fixado pela ANS. Também é uma linha de trabalho que pode ser buscada no Poder Judiciário, Sérgio. Doutor Fabrício Bolzan, estamos falando aqui para o nosso ouvinte que ligou ao rádio agora sobre uma decisão da Justiça de Santos. Essa decisão está tratando de um plano de saúde onde foi caracterizado ali o falso coletivo e o juiz do caso, ele concedeu liminar para impedir esse reajuste aplicado nesse plano de saúde. Doutor Fabrício, quando o nosso ouvinte desconfia que o reajuste é abusivo, qual deve ser o primeiro passo prático? Ir à operadora, procurar o PROCON, registrar a reclamação na ANS ou já ingressar direto na Justiça? Olha, tudo isso é possível, Sérgio, inclusive reclamar com a operadora, mas infelizmente eu não conheço nenhum caso de operadora que aceitou a reclamação do consumidor espontaneamente, de mera e livre vontade. Infelizmente, o consumidor ou tem que buscar órgãos administrativos de defesa do consumidor, como o PROCON, como a ANS, ou tem que buscar realmente, infelizmente, uma tutela de urgência junto ao Poder Judiciário. E aí servem as defensorias públicas, a advocacia, para ajudar esse consumidor a continuar sendo protegido e continuar pagando por um preço justo por aquele serviço que é prestado pelo plano de saúde. Doutor Fabrício, há pessoas também que temem judicializar o caso com medo que depois a própria operadora de saúde cancele o plano de saúde de forma unilateral. Isso é possível também? Olha, Sérgio, eu sou um grande crítico aí das práticas abusivas do plano de saúde. Você até citou o nosso livro, eu abri 16 subtópicos em práticas abusivas para falar de práticas abusivas do plano de saúde. Mas nesses mais de 20 anos de advocacia, eu nunca vi nenhum cancelamento por alguma ação que nós ingressamos no Poder Judiciário. Então, nesse ponto, o plano de saúde não vem cometendo esse tipo de prática abusiva, não. O consumidor pode e deve fazer valer os seus direitos e não se preocupar com esse cancelamento. Se tiver qualquer tipo de ameaça administrativa, aí sim buscar o Poder Judiciário ou buscar os órgãos administrativos de defesa do consumidor para formalizar essa ilegalidade. Mas nesses anos todos de experiência, eu nunca vi em nenhum dos meus clientes que eu consegui eliminar ameaça de cancelamento de plano, não. Então pode ficar tranquilo, Sérgio. E a judicialização da saúde, doutor Fabrício, é um fenômeno crescente. E do ponto de vista do consumidor, quando realmente vale a pena buscar uma decisão judicial sobre reajustes? Sempre que ele perceber um aumento fora desses índices da ANS ou se for um plano empresarial coletivo, em média eles cobram de 2 a 3 vezes a mais esse aumento, aí é uma prática abusiva. Tem muito aumento de plano empresarial passando da casa dos 30% ao ano. Isso é uma prática abusiva. Pode buscar o Poder Judiciário, que tem grande chance de reverter essa situação, inclusive em sede de liminar, como aconteceu com a beneficiária do plano que nós estamos comentando aqui do julgado de Santos. Doutor Fabrício, o que o ouvinte precisa saber então ao contratar um plano coletivo por adesão para não cair em armadilhas futuras relacionadas principalmente aos reajustes? Olha, primeiro ele tem que saber que realmente ele não vai ter a mesma proteção que ele teria se fosse um plano individual ou coletivo. Nós falamos aí do reajuste, que é diferente, mas também no plano empresarial é possível a rescisão imotivada. Passou um ano de vigência do plano, o plano pode chegar para a empresa e falar, olha, daqui 60 dias eu não tenho mais interesse em continuar com essa empresa como minha beneficiária. E aí o que acontece? Muitas vezes tem pessoas em tratamentos de doenças graves que não podem perder esse plano de saúde. Então é muito comum também a possibilidade desse consumidor ingressar com uma ação judicial para manter em sede liminar a vigência do plano de saúde até a finalização do tratamento. Então, é um outro exemplo de cuidado que tem que ter. Se estiver em tratamento de doença grave, tem que saber que tem o risco de encerrar esse plano de forma imotivada.
Isso não pode no plano individual e coletivo. Mas a boa notícia é, se acontecer num plano empresarial essa rescisão imotivada de algum consumidor em tratamento de doença grave, ele consegue a tutela judicial em proteção e manutenção dele no plano até o final do tratamento. Conversamos na Rádio Justiça com o Dr. Fabrício Bolzan, advogado especialista em direito do consumidor, repercutindo a decisão da Justiça de Santos, que concedeu liminar para suspender o reajuste aplicado em plano de saúde, ao reconhecer que o contrato possui características de falso coletivo e que os reajustes por sinistralidade são potencialmente abusivos. Dr. Fabrício, que é autor também do livro Direito do Consumidor Esquematizado. Dr. Fabrício, obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio. Um bom dia para você e para todos os amigos que nos ouvem na Rádio Justiça. 8h31. Justiça climática é justiça social. O desastre de Mariana, em Minas Gerais, completou uma década no último dia 5 de novembro de 2025. O rompimento da barragem de Fundão em 2015, que matou 19 pessoas, liberou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos e contaminou o Rio Doce, causando impactos ambientais, sociais e econômicos ainda sentidos hoje. Sobre esse acidente, acompanhe agora a entrevista feita pelo repórter Marcelo Della Libera. O maior desastre ambiental da mineração no país completa 10 anos. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, deixou 19 mortos e um rastro de destruição na bacia do Rio Doce. Em meio à COP30, o Ministério Público Federal segue na linha de frente pela reparação. Vamos conversar agora com o Procurador da República, titular de Ofício Ambiental na Procuradoria da República de Minas Gerais, Carlos Bruno Ferreira da Silva. Obrigado pela sua participação com a gente, doutor Carlos. É um prazer falar com a rádio, Marcelo. Passados 10 anos da tragédia de Mariana, qual é o principal balanço que o Ministério Público Federal faz sobre o caso? Embora a reparação integral dos atingidos esteja longe de ser finalizada, o que se percebe inclusive pelo prazo de execução do acordo, 20 anos, notam-se já avanços consideráveis na reparação e na garantia dos direitos dos atingidos. A partir do acordo de repactuação, previu-se a vultuosa quantia de 170 bilhões de reais a ser aplicada em prol desses objetivos. Dentre as medidas, destaco a previsão de programas indenizatórios que possibilitam a indenização direta aos atingidos que preencham as condições necessárias para tanto, como o Programa Indenizatório Definitivo, denominado PID, que já possibilitou mais de 283 mil pagamentos, com um desembolso total de 10,4 bilhões de reais, dados da última reunião que fizemos sobre esse anexo 2. O novo acordo firmado em 2024 prevê 170 bilhões em reparações. Como esse valor está sendo aplicado e quais os principais avanços até agora? Os valores do acordo já estão sendo aplicados em diversas frentes. Pode citar, por exemplo, programas indenizatórios, que já mencionei na primeira resposta, o PTR protagonizado pela União Federal, o Programa para Mulheres de Responsabilidade de MPs e Defensorias, que está sendo desenvolvido a partir de consulta com as mulheres atingidas com o apoio das ATIs, e a contratação de assessorias técnicas independentes, os quais são um direito dos atingidos, conforme disposto no artigo 3º, inciso 5º, da Lei 14.755 de 2023, o que auxilia a população no âmbito da parcelação social, repasse de informações, exposição de demandas, dentre outras tarefas das ATIs. O rompimento da barragem de Fundão foi considerado o maior desastre ambiental da mineração no mundo. O que o MPF tem feito para evitar que uma tragédia assim volte a acontecer? O MPF, quanto à questão das barragens e da segurança da mineração em geral, ele atua em duas frentes. A primeira, em relação às barragens já existentes. É bom lembrar que em 2022 se fez um acordo, o MPF e MPMG fizeram um acordo com 95% das empresas que tinham barragens a montante no estado de Minas Gerais, garantindo prazos para a descaracterização dessas barragens e a contratação de uma assessoria técnica que atende aos MPs e que garante que estão sendo feitas as melhores técnicas no menor prazo possível para a descaracterização das barragens. Em relação às empresas que não fizeram acordos, o MP tem entrado com ações, por exemplo, recentemente o MPF entrou com uma ação
contra todas as empresas anteriores e atuais que foram donas de uma barragem a montante que não está sendo caracterizada em Fortaleza de Minas, para garantir judicialmente esse direito da população. Por outro lado, o MPF tem atuado na prevenção. Então, temos feito um trabalho muito forte, entrando em todas as consultas públicas feitas pela ANM, chamando especialistas, chamando a sociedade civil, chamando parlamentares, para conhecer as melhores propostas e, com isso, melhorar a regulação da ANM, tanto em relação ao tema de barragem de mineração, quanto em relação a outras técnicas de colocação de rejeitos, como, por exemplo, as pilhas, onde também já houve acidentes nos últimos tempos. O principal é que o MPF está atuando junto à regulação da ANM, também atua junto a projetos de lei no parlamento e atua em relação às estruturas atualmente existentes para que se consiga a melhor segurança para a população na atividade minerária. No início, a Fundação Renova foi criada para gerenciar as ações de reparação, mas agora será extinta. Por que essa mudança foi necessária? A ideia de criar uma fundação para reparar algum tipo de desastre, algum tipo de delito que tenha ocorrido, é uma ideia que já ocorreu em outros países, é uma ideia que tem a ver com o direito comparado e que funcionou muito bem em outros países. Infelizmente, a Fundação Renova foi um precedente muito negativo no Brasil. Não funcionou, efetivamente a Renova não se preocupava adequadamente com a verdadeira reparação, e sim mais meramente em gastar o dinheiro que era destinado como uma forma de simplesmente dizer que estava havendo algum tipo de reparação, mas a efetividade não ocorria. Infelizmente, foi uma situação que teve que ser superada. Claramente, o exemplo de Brumadinho demonstra que o poder público faz a reparação com mais efetividade, mas eu confesso que não me parece impossível se pensar no futuro num novo modelo de fundação, mas que verdadeiramente o comando da fundação seja da população. Me parece que uma das grandes falhas da Renova é que o comando da Renova era definido pelas empresas e não pela população atingida. O Ministério Público Federal sempre defendeu a participação das comunidades atingidas nas decisões. Como funciona na prática essa participação hoje, Dr. Carlos? O acordo de repactuação previa um anexo especificamente sobre a participação social, o anexo 6. Nele foi prevista a criação do Conselho Federal de Participação Social, que terá natureza consultiva, de assessoramento dos órgãos federais, informativa em relação à sociedade civil e deliberativa quanto aos critérios para a destinação dos valores do Fundo de Participação Social, o que corresponde a 5 bilhões de reais. Ademais, o acordo prevê a criação de instâncias estaduais de participação social, como é o caso da Instância Mineira de Participação Social, cuja posse dos integrantes ocorrerá em 28 de novembro de 2025. Um dos marcos recentes foi a criação da Instância Mineira de Participação Social do Rio Doce. Qual é o papel desse grupo e de que forma ele fortalece o controle social? A Instância Mineira de Participação Social busca assegurar a participação social no âmbito do Estado de Minas Gerais. Ela possui caráter consultivo e informativo e possibilitará que os atingidos acompanhem as ações que ficaram sob a responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Agora, em relação às indenizações, muitas famílias ainda aguardam compensações. O que está sendo feito para garantir que todos os atingidos sejam contemplados? Atualmente, as instituições de justiça se reúnem quinzenalmente com as empresas para fiscalizar as ações no âmbito dos programas indenizatórios previstos no anexo 2. Ademais, a partir da atuação do MPF e das demais instituições de justiça, foi possível prorrogar o prazo para cadastro ao PID por 2 ocasiões. Cabe salientar que o Instituto de Tecnologia para Desenvolvimento, LACTEC, foi contratado como auditoria para analisar as ações da Samarco no âmbito do anexo 2, de modo que seus relatórios possibilitarão às IJs verificar se as transferências de recursos ou indeferimentos por parte da mineradora foram adequados. Destaca-se ainda que as instituições de justiça estão recebendo as denúncias referentes aos programas indenizatórios e buscando encontrar soluções dentro das suas respectivas esferas de competência. A tragédia de Mariana deixou marcas profundas também no meio ambiente. Quais medidas estão sendo tomadas para recuperar a bacia do Rio Doce? No acordo de repactuação, há diversas obrigações previstas no intuito de possibilitar a recuperação ambiental no âmbito da bacia. Dentre elas, a remoção de rejeitos e sedimentos do rio, restauração de habitats aquáticos, reflorestamento
e monitoramento da qualidade da água. Entre os investimentos previstos, há recursos para obras de saneamento e infraestrutura. Quais dessas ações o senhor destacaria como mais transformadoras? No anexo 9, os recursos correspondentes não foram condicionados a uma obra específica. Na verdade, foram destinados 7 bilhões e 540 milhões de reais ao Estado de Minas Gerais e 3 bilhões e 460 milhões de reais ao Estado do Espírito Santo. Os estados nomearam como seus mandatários, respectivamente, o BDMG e o Bandes, com o propósito de receber, guardar e gerir financeiramente os valores em questão. Caberá aos comitês orientadores, compostos por 2 representantes dos respectivos estados e 2 da União Federal, para, dentre outros, propor a alocação dos recursos. Isso está previsto na cláusula 6, parágrafo 2º. Essa experiência de Mariana influenciou a forma como o Brasil e até o mundo lidam com desastres ambientais? Há lições que podem contribuir para discussões da COP30? Entendo que é fundamental pensar na tragédia de Mariana e na tragédia, que é uma tragédia do Rio Doce, e na tragédia de Brumadinho, que é uma tragédia do Rio Paraopeba, fortemente na COP30. Não há dúvida que para a superação da emissão de gás carbônico, a mineração será essencial. Boa parte da energia verde é feita através da mineração de minérios já conhecidos e minérios de terras raras. No entanto, é importante também ficar claro para todos os integrantes dessa importante reunião internacional que a mineração não é uma atividade que ocorre sem lesão ao meio ambiente e sem um grande perigo para as populações que vivem no entorno e até em locais distantes. É bom lembrar que no caso do desastre do Rio Doce, do desastre de Mariana, as populações do Espírito Santo foram afetadas por um problema ocorrido a 700 quilômetros de distância. Então a mineração é uma atividade essencial para evitar a mudança climática, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. É essencial para o desenvolvimento e progresso da humanidade a mineração, mas a mineração é também uma atividade perigosa. E como atividade perigosa, ela tem que ser feita com todos os cuidados de preservação do meio ambiente e com garantias que haverá pagamentos ao longo da atividade minerária que garantam o bem-estar e a mudança econômica daquelas sociedades, daquelas comunidades que vivem no entorno da atividade de mineração. Mesmo após um novo acordo, quais são hoje os maiores desafios para que a reparação se torne realmente efetiva? Eu sempre gosto de falar que assinar um acordo, ainda mais um acordo desse tamanho, como Brumadinho e Mariana, é muito difícil. Mas mais difícil do que assinar o acordo é executar o acordo. É necessário, ao longo da execução do acordo, ir se adaptando à situação da realidade que vai mudando. É necessário ter o apoio de todos os comprometentes no acordo, empresas e entes do poder público, que no caso de Mariana foram 9 entes do poder público, ou seja, uma grande complexidade nisso. Há necessidade de ouvir a população, de, claro, nem tudo que a população traz poder cumprir, mas tentar ao máximo cumprir o que a população está trazendo de realidade da execução do acordo. Então, a execução de um acordo é um grande desafio. Não adianta só assinar, por isso que são necessárias reuniões periódicas, por isso que é necessário um grande esforço ao longo de todas as semanas, ao longo de todos os dias, para que o acordo seja bem executado e alcance resultados para a população e para o meio ambiente da forma mais rápida possível, claro que com segurança e com as medidas efetivamente adequadas sendo realizadas. E olhando para o futuro, Dr. Carlos, qual é a expectativa do Ministério Público Federal para os próximos anos na execução desse acordo e na recuperação da região afetada? A expectativa do MPF, tanto na execução do acordo de Brumadinho, que já vem desde 2021, quanto em relação ao acordo do Rio Doce, o acordo de Mariana, é alcançar mudanças efetivas de melhora do meio ambiente e da condição socioeconômica dos estados e das populações afetadas. O MPF tem um grande objetivo, e a gente faz isso já em Brumadinho, e está fazendo isso em Mariana, de conseguir mudança social. Isso envolve pensar que o acordo não é só um texto jurídico sendo cumprido, mas ele envolve atos práticos que têm que ser realizados e têm que ser realizados com efetividade, têm que ser realizados sem desvio de recursos, têm que ser realizados sem apropriação privada desses recursos que são públicos.
Conversamos aqui na Rádio Justiça sobre os 10 anos do desastre de Mariana e os avanços na reparação conduzida pelo Ministério Público Federal. A gente agradece ao Procurador da República, titular de Ofício Ambiental na Procuradoria da República de Minas Gerais, Carlos Bruno Ferreira da Silva. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Foi um prazer. 8h45, vamos fazer um intervalo, porque na volta tem o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 8h47. Revista Justiça. Giro de notícias. E vamos começar o nosso giro indo até o Superior Tribunal de Justiça. Isenção de IPI na compra de carro por taxista não exige exercício anterior da atividade. Tiago Gomide, bom dia. Olá, Sérgio. Bom dia para você. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. A primeira turma aqui do STJ, Sérgio, decidiu que a isenção do IPI na compra de veículo por taxista não exige o exercício prévio da atividade, sendo suficiente que o interessado possua autorização ou permissão do poder público para atuar como taxista. Com esse entendimento, o colegiado negou o recurso da Fazenda Nacional contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que concedeu a isenção a um cidadão que adquiria o primeiro veículo para uso como táxi. A Fazenda alegava que o artigo 1º da Lei 8.989 de 95 exigiria prova de que o comprador já estivesse exercendo a profissão no momento da aquisição desse veículo. O relator aqui no STJ, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que a isenção tem caráter extrafiscal, funcionando como política pública para estimular o trabalho dos taxistas, facilitando o acesso ao veículo, instrumento essencial da atividade. O ministro explicou que, embora o Código Tributário Nacional imponha interpretação literal às isenções, isso não impede considerar a finalidade da norma desde que não haja ampliação indevida do benefício. Segundo o ministro, a lei não exige exercício prévio da profissão, apenas que o veículo seja destinado ao serviço de táxi, o que se comprova pela permissão ou autorização pública. Restringir o benefício apenas a taxistas já atuantes criaria uma barreira ao ingresso de novos profissionais e reduziria o alcance social da política pública. Por isso, a norma favorece tanto quem já é taxista quanto quem deseja iniciar na atividade. É com você, Sérgio. Obrigado pelas informações. Tiago Gomide, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos até o TST. Bancária reintegrada em caso de etarismo não consegue reverter nova dispensa. Samanta Flor, bom dia. Bom dia, Sérgio. Ouvintes, a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o mandado de segurança de uma gerente bancária que pretendia ser novamente reintegrada ao quadro funcional do Bradesco. A gerente, contratada em 2002, foi dispensada em 2017 e posteriormente reintegrada em 2021 após uma decisão judicial que reconheceu o caráter discriminatório na demissão por motivo de idade. Em 2024, ela foi dispensada novamente e conseguiu uma decisão favorável para voltar ao trabalho. Mas o TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, cassou essa decisão entendendo que a trabalhadora não tinha garantia de estabilidade após a primeira reintegração. A bancária, então, recorreu ao TST. Ao analisar o caso, o ministro Dezena da Silva observou que, sem o reconhecimento da estabilidade, o banco poderia efetivar nova dispensa. Além disso, o colegiado, na SDI 2, entendeu que a demissão por etarismo não poderia ser contestada por meio de mandado de segurança, uma vez que isso demandaria a produção de provas, o que não é permitido nesse tipo de recurso. Volto com você, Sérgio. Obrigado, Samanta Flor, pelas suas informações ao vivo, direto do TST. Agora vamos até o TSE. 4 legendas exibem propaganda partidária nas emissoras de rádio e TV nessa semana, de acordo com o calendário de 2025. E o Rimac Souto está lá no Tribunal Superior Eleitoral e conta pra gente quais são. Bom dia, Rimac.
Muito bom dia, meu caro Sérgio. Bom dia também para você que nos acompanha sempre aqui pela Rádio Justiça. Vamos lá então, Sérgio. São eles: Partido Social Democrático, PSD, o Partido Liberal, PL, Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e também o Progressistas, PP. As legendas as propagandas, melhor dizendo, que começaram a ser veiculadas nesta terça-feira, vão ao ar entre 19 e também às 19h30 e 22h30 nas emissoras de rádio e televisão de todo o país. A propaganda partidária, a gente lembra aqui, difunde e transmite mensagens sobre a execução do programa do partido e divulga as atividades da legenda no Congresso Nacional e, claro, posicionamento em relação a temas políticos e ações da sociedade civil. Pelo menos 30% do tempo é destinado a cada legenda, deve ser para a promoção da participação feminina na política. Em anos não eleitorais, aí só para não ter uma confusão, Sérgio, como 2025, a propaganda partidária pode ser veiculada ao longo de todo o período. Já nos anos eleitorais, a transmissão ocorre apenas no primeiro semestre. Sérgio, se você me dá só mais um minutinho, coisa rápida, eu prometo, chegando aqui também para a gente, a pauta da sessão de hoje, que começa logo mais a partir das 7 da noite, e aí só para dar uma geral bem rápida, ao meio-dia a gente volta com mais detalhes sobre os julgamentos desta terça-feira aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos lá, está previsto aí na pauta de hoje, como eu disse, a partir das 7 da noite, 28 processos. E entre os destaques da sessão estão recursos que envolvem candidato eleito ao cargo de prefeito do município de General Mainardi, isso em Sergipe, nas eleições de 2024, ação penal referente à suposta prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais em Campos dos Goitacazes, isso no Rio de Janeiro, e também cassação de vereador eleito em Campo Formoso, na Bahia. Lembro bem, sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral começa logo mais a partir das 7 da noite. Tem transmissão ao vivo aqui pela TV e Rádio Justiça, pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, e os áudios ficam disponíveis na seção rádio no site do TSE. A pauta completa também pode ser consultada em tse.jus.br. Sérgio. Muito obrigado, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE. E fechando o nosso giro, vamos falar sobre a primeira turma do STF, que retoma o julgamento da ação penal do Núcleo 3 dos acusados de golpe de Estado. Mais informações ao vivo agora com a Fernanda Porto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos os ouvintes ligados, conectados aqui no Revista Justiça. Pois é, esse julgamento está marcado para ser retomado daqui a pouco, A qualquer momento, a partir das 9 horas da manhã, a gente está aí com a expectativa para esse julgamento, que vai ser retomado com a coleta de votos dos ministros que integram a primeira turma do STF. Foram reservadas 3 sessões para essa coleta de votos dos ministros, uma agora pela manhã e outra no período da tarde, e, se necessário, outra sessão amanhã, quarta-feira, isso no período da manhã. O primeiro a votar será o relator, o ministro Alexandre de Moraes, seguido pelo ministro Cristiano Zanin, depois Carmen Lúcia e, por fim, o presidente da primeira turma do STF, o ministro Flávio Dino. Relembrando que o ministro Luiz Fux pediu para ser transferido para a segunda turma depois da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Na semana passada, Sérgio e ouvintes, recapitulando, houve então a apresentação das sustentações orais de todos os 10 réus, que é aquele momento, que os advogados de defesa vão até a tribuna e falam seus argumentos ali contra todas as acusações. O Núcleo 3 é formado por 9 militares de alta patente, incluindo os chamados kids pretos e um agente da Polícia Federal. Esse grupo é acusado de integrar a organização criminosa que buscava dar um golpe de Estado com planejamento de ações violentas, como o assassinato de autoridades, tanto do governo federal quanto do Supremo Tribunal Federal. Também na semana passada, a Procuradoria-Geral da República reiterou o pedido de condenação dos réus pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. E sempre é válido ressaltar, Sérgio Duarte, para os nossos
nossos ouvintes que quem quiser acompanhar o julgamento ao vivo será transmitido aqui pela Rádio Justiça, também pela TV Justiça, além do aplicativo TV Justiça Mais e o canal oficial do STF no YouTube. Sérgio Duarte. Muito obrigado, Fernanda Porto, pelas suas informações. Então vamos ficar agora com a transmissão conjunta da Rádio e TV Justiça desse julgamento. O Revista Justiça de hoje fica por aqui. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.